E aí, galera do Água Viva, galera do MAV, que bom que vocês estão reunidos, tanto os jovens como os casais, que bom que vocês estão reunidos para continuar cada vez mais, né, este caminho rumo ao cumprimento das promessas de Deus quanto ao movimento MAV. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aí unidos, né, movimento MAV, tanto jovens como casais. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão dando passos para o crescimento do movimento em vista da evangelização de toda a ilha de Florianópolis. Lembra que nós ouvimos lá no retiro de vocês, quando Deus ia dizendo que o movimento Água Viva é um movimento água viva, é um movimento para queimar, é um movimento para marcar, é um movimento que marcou a vida de vocês e vai marcar a vida de outras pessoas. E eu não poderia estar aqui sozinho neste vídeo, então eu tenho aqui uma pessoa, ó, quem está chegando aqui, ó. Oi, galera da Água Viva, tô com saudade de vocês. Pensa aí, onde eu estiver, junto com o movimento, com certeza a Johanna também vai estar junto, né? Estamos aí nessa parceria aí. O Johanna e Neilson, o movimento Água Viva, estamos sempre juntos, tá certo? Então, a Johanna vai ficar aqui do ladinho, ela vai me ajudar. E eu já quero pedir para você, para a gente começar bem essa formação, pegar a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Pega aí a tua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo João. Fica aí um pouquinho depois do Gênesis, um pouquinho antes do Apocalipse, você vai encontrar. É bem facinho. Ó, a dica que eu dei é daqui, perfeito, certo? Evangelho de São João, né? Aí de Jesus, segundo São João. O capítulo é o capítulo 10, o versículo é do 1 ao 5, para a gente poder já ter uma linha por onde nós vamos caminhar nessa formação hoje, certo? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, do 1 ao 5, diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhece a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Palavra da salvação. Com base nesta palavra, nós vamos trilhar um caminho onde o nosso tema hoje é que nós precisamos cada vez mais, ao ouvir a voz do Senhor, correr ao encontro dele, correr ao encontro do Senhor, para poder ouvir a voz dele, para poder sentir o seu cheiro, para saber o que ele quer de nós. É neste caminho que nós vamos trilhar agora. E eu peço que você vá pegando aí o seu papelzinho, a sua caneta, para poder fazer essas anotações. Então, para que a gente comece bem este vídeo e possa entender bem o que é isso, eu quero que você traga à sua memória alguns episódios da palavra de Deus, alguns episódios da Bíblia, algumas parábolas e alguns acontecimentos da palavra de Deus. Primeiro acontecimento que eu quero que você traga à sua memória, nós não vamos pegar a Bíblia para também não ficar cansativo, então nós pegamos a primeira passagem, que é a passagem base, certo? E nós vamos trabalhar essa passagem, essa e um outro versículo que nós vamos ver depois, para que a gente possa não ficar muito cansativo. Eu vou falar a passagem, acredito que vocês já conheçam, porque está aí no cotidiano, no estudo bíblico de vocês, tá certo? Mas qualquer dúvida depois, vocês podem pegar aí com o pessoal da formação as passagens bíblicas, ok? Então vamos lá, para que a gente possa entender, primeira coisa, por que correr? Por que nós corremos? Nós temos algo a fazer, eu preciso chegar no Shalom, por exemplo, preciso chegar no Shalom. Como é que eu vou para o Shalom? Eu vou andando, vou
ali de boa, na minha motinha, 50, 60 por hora ali, devagar. Vou andando, vou caminhando. Se eu vou de ônibus, vou caminhando. Por que eu corro? Qual é o momento em que eu tomo a atitude de correr? É o momento em que eu percebo que aquilo é urgente, aquilo precisa ser acontecido naquele momento. Eu não posso, aquilo não pode passar, aquela situação, ela não pode passar, eu não posso chegar atrasado. Então eu corro ao encontro, eu corro para chegar no Shalom. Quando eu vejo, a missa do domingo é 5 da tarde, eu não posso chegar atrasado na missa, então eu corro porque eu quero chegar no horário, eu quero estar ali quando tudo começar, eu quero poder estar diante de Deus no momento ápice de que Deus está ali, eu quero ver o todo. E por que eu estou fazendo todo esse emaranhado? Porque eu dou valor. Eu corro porque eu valorizo, eu corro ao encontro porque para mim aquilo tem um valor. Eu não corro ao encontro porque, quem não corre ao encontro pensa assim, né? Se chegar atrasado um pouquinho mais, todo mundo chega atrasado, por que não? Entendeu? Eu não quero chegar atrasado no céu. Eu não quero chegar atrasado no céu. Então a gente corre ao encontro. Agora, nós vamos entender a dinâmica do correr. Ela passa, na palavra de Deus, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que esse movimento da palavra de Deus, ele vai acontecer de maneira muito concreta. Como é isso, Neilson? Olha só. Zaqueu ouviu falar que Jesus, diz a palavra, Zaqueu ouviu falar que um tal de Jesus ia passar por ali. E o que ele fez? Ele correu e subiu na árvore. Porque ele queria ver, curiosamente, ele queria ver Jesus. Ele tinha alguma enfermidade, Zaqueu? Não. Mas ele queria ver Jesus, ele queria saber quem é esse tal de Jesus. Então ele correu para subir na árvore, para poder ver Jesus. Então esse exercício de você sair de si para correr, é justamente esse exercício de quem sabe o valor, sabe... Esse homem está fazendo milagres, eu preciso ir ao encontro dele. Nós vamos ouvir também em outra passagem bíblica que Jesus, o evangelho, né, o evangelista vai contando que Jesus está caminhando pela cidade de Jericó. Ele está caminhando e de repente um cego chamado Bartimeu está ali no meio da multidão. Eu gosto de lembrar essa história ditada por Martim Valverde, um cantor costarriquenho muito famoso, né, católico, muito famoso. O Martim Valverde ele vai contando os detalhes desse evangelho, dizendo que Bartimeu estava ali. Bartimeu era cego, não conseguia ver nada. Ele ia como se estivesse andando de metrô em São Paulo, juntava os bracinhos e o povo empurrava ele, empurrava para um lado, empurrava para... Ele não sabia para onde ele estava indo, a multidão ia empurrando ele. Então o que aconteceu? Zaqueu ouviu falar que um tal de Jesus de Nazaré estava passando por ali. E aí então ele pergunta: Jesus de Nazaré? Quem é esse? Aí começa a falar: um tal que faz milagres. Ele faz muitos milagres. Ele restaura a vista dos cegos. Ele cura, ele levanta, ele salva, ele cura os leprosos. Bartimeu então pensa: peraí, se ele cura, quando esse cara passar por aqui, eu vou gritar o nome dele. Quando esse tipo passar por aqui, vou gritar. Ele tem que me curar. Eu preciso que ele me veja. Eu não o vejo, mas eu preciso que ele me veja. E o que Bartimeu faz? Bartimeu, no meio daquela multidão, começa a perceber que está aumentando o barulho. Ele começa a correr no meio daquela multidão, meio, né, bagunçado. E ele começa a gritar loucamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí algumas pessoas ali dizem para ele assim: cala a boca, fica quieto, cara, tu está incomodando Jesus. Outros vão dizer para ele: não, grita mais alto, grita mais alto, grita mais alto que ele vem. E então Bartimeu vai lá e grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus então tem compaixão dele. Jesus vai ao encontro dele e cura
o cego Bartimeu. Esse sair de si, ao ouvir que o mestre está por ali, esse sair de si é um movimento de quem ama, é um movimento de quem valoriza. Você que é do movimento Água Viva, você precisa ter dentro de você um movimento, dentro de você precisa ter esse movimento que queima dentro de ti com o desejo de ser uma água viva. Não uma água viva como a gente brincava, como a gente falava antes, aquela água viva do mar, mas como uma água viva, a água viva do batismo, a água viva que salva, que tira o outro do engano, que tira o outro da morte. O movimento Água Viva, como este movimento de Zaqueu, como o movimento de Bartimeu, como o movimento destes personagens, dessas pessoas que passaram pela palavra de Deus, que correram ao encontro de Jesus, para poder fazer com que Jesus pudesse olhar para ele. Meus amados, Jesus, ele olhou para ti. Jesus, ele sabe quem você é pessoalmente. Pessoalmente, Jesus sabe quem você é. Eu sei que é difícil. Eu sei, não é fácil. Não é fácil ser santo, mas é possível. Não é fácil correr quando algumas pessoas, como aconteceu com Bartimeu, dizem que não. Não é fácil correr quando algumas pessoas dizem para você: não, você está exagerando. Não precisa ser assim. E aí eu digo para você: todos os santos foram exagerados. Todos os santos foram exagerados no amar. Todos os santos lutaram para amar Jesus Cristo com tudo o que tinham e com tudo também que não tinham. Apresentavam a Jesus toda a sua fraqueza, todas as suas virtudes, todo o seu pecado, e Jesus então agia com a sua graça. Entende que este movimento de Deus, ele é muito mais um movimento de Deus para nós, mas Deus precisa que o meu coração se movimente ao encontro dele. Não, veja bem, o movimento do meu coração não é para chegar até Deus. Não, peraí, Nilson, agora deu um nó na minha cabeça agora, peraí. Eu vou correr ao encontro de Deus, mas não é para chegar até Deus. Não! Quando nós corremos e usamos esse termo correr para Deus, é dilatar o nosso coração, dizendo: faça-se em mim, Senhor, como fizeste com Maria. Faça-se em mim segundo a tua vontade. O nosso correr aqui é o correr do Espírito. Não é cansar fisicamente, mas é correr com o Espírito. Se é para eu rezar 15 minutos, eu vou rezar meia hora. Mas porque eu sou melhor que o meu e o outro irmão do movimento? Não, porque eu quero estar com o meu amado. Eu quero amar mais. No movimento pede para que eu vá à missa ao domingo. Não, eu vou todo dia. Mas eu vou todo dia porque eu quero receber um beijo. A Eucaristia é um beijo na alma. Eu quero receber este beijo de Jesus Cristo na minha alma todo dia. Eu quero ser amado pelo meu amado. Eu quero ouvir a voz dele. Lembra da passagem? A ovelha ouve a voz do pastor e ela não foge. Ela foge de quem é estranho. Se você está fugindo de Jesus, calma aí. Jesus não é um estranho. Jesus não é um estranho para você. Então não fuja de Jesus. Não fuja daquele que é o teu amado. Não fuja. Corra ao encontro dele. Viva com ele. Esteja com ele. O Senhor Deus, ele quer te amar com tudo que ele tem e com tudo que ele é. Quando Jesus, nessa passagem que nós líamos, ele vai dizendo: em verdade, eu vos digo. Teologicamente falando, ele vai dizer: em nome do Pai, em nome do Espírito, e em meu nome que sou o Filho, eu te digo, ouçam a voz do pastor. O bom pastor, ele vai cuidar da ovelha. E se você ouviu a voz do pastor, diz aí para o teu irmão que está do teu lado: irmão, você ouviu a voz de Jesus? Você ouviu a voz do pastor? Diz aí para o teu irmão que está do teu lado. Ele vai responder que sim. Se ele disse que não, diga para ele: você vai ouvir. Mas para que você ouça, você precisa correr para dilatar o teu coração. Corre e dilata o teu coração. Quando preparávamos este encontro, os irmãos da formação preparavam esse encontro, o Senhor dava para eles a visualização, a imagem de uma criança que corria para os braços do pai
e nos braços do pai se sentia acolhida. Eu estou falando com vocês aqui. E como uma criança que ama o pai, a Johanna está aqui me vendo. Vem cá de novo, vem cá. Eu estou aqui falando com vocês. E ela está o tempo todo ali atrás do celular, ali da câmera, olhando para o pai. Porque como um filho ama o pai, ele confia no pai. Ele se abandona no pai. Ele quer estar perto do pai. Porque ele sabe que o pai vai fazer o que com ele, por mais que haja, né? O pai vai proteger ele. O pai vai sempre estar ali para guardar, para proteger o filho. Por isso, pode ir lá, filhinha. Por isso não é necessário ter medo. Não cabe o medo. Mas, Neilson, o meu medo é porque eu não consigo deixar os meus pecados. Deus te ama assim, meu amado. Deus te ama com os teus pecados. Deus te ama. Eu não estou falando para você continuar pecando, não. Eu estou dizendo para você que o amor de Deus é maior do que o teu pecado. Você não tem que deixar de pecar porque você tem medo de Deus. Você tem que deixar de pecar porque Deus sacia o teu corpo e a tua alma. Quando Deus saciar a tua alma de maneira plena, você não vai sentir desejo de pecar. E não sou eu que digo isso, são os santos da igreja. Quando se chega às quartas, quintas moradas, não se há mais o desejo ao pecado. A luta nossa, que antes era vencer o pecado, agora não é mais nós que lutamos, é o próprio Deus que luta em nosso favor, e o nosso coração, que não há mais espaço para o pecado porque está puro, deseja então somente Deus, não deseja outra coisa. É um coração pobre, pequeno, humilde, é um minore, como dizia Francisco de Assis. Temos uma outra passagem bíblica que foi também bem interessante. Quando os irmãos rezavam para preparar a formação, o Senhor dava uma outra visualização de uma mulher com uma roupa branca que dançava na presença de Deus. E eu dizia para eles, eu partilhava com eles, olha, sabe que vocês falando disso daí, me vem à memória agora a passagem da mulher que sofria com o fluxo de sangue. A mulher então que teve a vida dela todinha sofrendo com aquele fluxo de sangue, buscou ajuda em muitos lugares, gastou todo o seu dinheiro para se libertar daquele fluxo de sangue e não conseguia. Então ela novamente está aí, ela ouve que o pastor, ouve que Jesus vai passar, e o que ela faz? Ela corre no meio da multidão e vai empurrando um, e vai empurrando o outro, e vai gritando, Jesus, Jesus, e vai gritando, e vai empurrando, até que então ela se joga por trás de Jesus, ela se joga no chão, se arrastando no meio daquela multidão, porque ela estava impura. O fluxo de sangue, né, que nós reconhecemos hoje aí como essa TPM, né, essa da mulher, né, essa coisa aí da mulher, ele era um sinal de impureza na época dos judeus. Então, só que ela tinha isso a vida toda. Então o que acontecia? Ela era rejeitada pela sociedade porque ela era uma mulher impura. Então ela corre mesmo sabendo que não aceitavam ela, que não acolhiam ela. Ela se joga, se lança no meio deles. E se joga no meio deles e ela pensa assim, se eu tocar na orla do manto, olha só, o que é o manto? O manto é a parte de baixo da túnica. Tinha a túnica, por baixo tinha um manto. Era como se fosse a roupa íntima, vamos dizer assim, que Jesus estava usando, né? Era por baixo da túnica, a túnica vinha por cima e por baixo tinha um outro pano. Então ela pensa assim, se eu tocar na pontinha, na parte de baixo do manto, eu serei curado. Eu não preciso que Jesus olhe para mim, eu não preciso que Ele fale comigo, eu só preciso tocar nela, na orla do manto. E essa mulher corre ao encontro de Jesus, sem Jesus ver, e ela se joga e ela consegue tocar na orla do manto de Jesus. E aí sabe o que acontece? Naquele momento, diz a palavra, que Jesus vai dizer assim, que ele sentiu que um poder saiu dele. Eis que eu sinto que um poder saiu de mim. Alguém me tocou.
E aí ele pergunta para os discípulos, né, que estão à volta, para os apóstolos ali, quem me tocou? E eles acham engraçado. Tanta gente aqui, como é que vocês perguntam quem? Todo mundo te tocou. Todo mundo aqui te tocou. Não, todo mundo não, peraí. Alguém me tocou. Diferente, alguém me tocou. E aí o que eu tenho para dizer para você, seja essa mulher, toque Jesus diferente, para que todo aquele fluxo de sangue que há na sua vida de pecado se torne agora essa veste branca, e você dance na presença do teu amado, dance na presença do Senhor, seja livre para dançar na presença do teu Deus. Que toda essa mancha de pecado, de sangue, de ódio, de falta de perdão, toda essa mancha de rancor, de murmuração, de sei lá, tanta coisa negativa que você pode ter colocado na tua vida, que ela se torne branca ao você tocar diferente no Senhor. Essa mulher tocou em Jesus de uma maneira. Irmãos, para que a gente possa entender o que é esse tocar diferente, né? Na capela aí, eu acredito que vocês estão vendo na capela da base aérea deve caber por volta de 400, 500 pessoas, aproximadamente. Um pouco menos, eu acho. Não, umas 300 pessoas, não sei. Pensa você o seguinte, não estamos julgando ninguém não, tá? Só para você pensar. Quantos sabem o real significado da missa? Quantos sabem que aí acontece o único mistério? Acontece uma missa. Quantos sabem que a missa, ela é o eterno tocar no tempo? O eterno toca no tempo e remete a nossa vida ao Calvário. Quantos sabem? Quantos sabem que ali no altar Jesus se faz presente, primeiramente em persona Christi, no lugar do Padre, e depois ele se ali de verdade, corpo, sangue, alma e divindade estão ali. O sangue que foi derramado na cruz está ali. Quantos sabem que ao quebrar da hóstia no cordeiro, Jesus morre? Quantos sabem que ao quebrar aquele outro pedacinho da hóstia e colocar no cálice, Jesus ressuscita? Quantos sabem que quando nós clamamos o hino dos santos, Santo, 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 Deus Sabaoth, quando nós cantamos o hino dos santos, a igreja celeste, a igreja militante e a igreja padecente se unem em torno do altar. Quantos entendem o mistério de receber a Eucaristia como se fosse única? Quantos entendem? Aqueles que entendem, aqueles que realmente compreendem, tocam em Jesus de maneira diferente, mística e vivificante, e nunca mais serão os mesmos. Quantos sabem que quando o padre entra na igreja, nós, após a passagem do padre, nós fazemos uma vênia, como um sinal de que nós entramos com o padre na procissão de entrada. E quando o padre sai, nós fazemos uma outra vênia atrás do sacerdote, como um sinal de que nós estamos saindo para a missão. Ide em paz, como Jesus enviou os 72, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe na vossa missão. Quantos sabem? E por que eu estou fazendo essa pequena introdução quanto à Santa Missa? Porque isso é tocar, de maneira muito concreta, isso é tocar. Quantos buscam a oração para resolver problema? Quantos buscam a Deus de maneira imediatista, de maneira emergencial, para resolver problemas? E não entenderam que a oração não é resolver problema. A oração não é ir para a oração para dizer para Deus o que Deus tem que resolver na minha vida. Porque se você faz isso, meu irmão, quando você não tiver mais problema, você não vai querer mais Deus. A oração
não é ir para Deus para resolver problema. A oração é para estar diante de Deus, para contemplação, para contemplar a ação de Deus durante o meu dia anterior e durante este dia que eu vou viver. É para estar diante de Deus e Deus, como lá no 6º dia, olhar para nós e dizer: veja, o que nós criamos é muito bom, este meu filho. Deus que olha para nós na oração. Então a oração, ela é preventiva. Eu rezo não é para que resolver problema, é para que o meu coração esteja firme, encouraçado, esteja inteiro, para quando os problemas chegarem eu possa dizer: ei, problema, esse aqui é meu Deus. Ei, problema, esse aqui é ei, enfermidade, esse aqui é meu Deus. Você vê enfermidade, vem, glória a Deus. E não é um glória a Deus do Cabo Daciolo, não é um glória a Deus protestante, não, é glória a Deus porque eu quero ir para o céu, e essa enfermidade vai tirar a minha vida da terra, para que a minha alma entre no céu. Isso não é loucura isso? Então quer dizer que quando eu ficar doente eu tenho que agradecer a Deus porque eu posso morrer para ir para o céu? Sim, amado, sim. Você não está nessa terra para ser eterno, a tua alma é eterna, e este corpo vai perecer. É olhar para o problema, e é lógico, só vai olhar para o problema com uma visão dessa quem tem uma visão profética, quem reza, quem é íntimo de Deus. Veja Padre Pio, veja os santos da igreja, veja São Francisco de Assis. Olhem, irmãos, como é bela ela, a dama morte, a nossa irmã a morte, veio me buscar. Olha como Francisco olha para a morte, ele viu a morte vindo buscar ele, e olha como ela é bela, a nossa irmã, a dama morte. Olha como ela é linda, formosa. Entende? É um caminho para o céu, um caminho para a eternidade. E aí eu partilhando com os irmãos, eu ainda dizia para eles: mas em tudo isso, irmãos, em tudo isso, para mim ainda fica mais forte, e eu tenho certeza que muitos de nós precisamos deste correr, deste movimento de correr que eu vou partilhar agora. Quando aquela passagem que todos conhecemos, é uma passagem bem clássica, né? Do filho pródigo. O filho pródigo então pede para o pai metade da herança, né? Que a outra metade era do outro irmão. Ele quer a parte dele da herança e vai para o mundo. Vocês sabem, não vou entrar em detalhes, mas pedir a parte da herança é desejar que o próprio pai estivesse morto, né? Ele desejou inconscientemente que o pai dele morresse logo para ele ficar com metade do dinheiro. Como o pai não morreu, ele pediu para o pai a parte do dinheiro dele. Ele pensou mais no dinheiro do que no próprio pai. E ele foi para o mundo, gastou tudo no mundo com prostituição, com as coisas que haviam naquela época. Quando não tinha mais nenhum dinheiro, ele arrumou um emprego para dar comida aos porcos. E lá, dando comida para os porcos, sem dinheiro para comer, ele começou a comer com os porcos. Caindo em si, ele resolve voltar para o pai. E ele volta para o pai, diz a palavra de Deus, porque essa é uma parábola que Jesus conta, e muito concreta hoje para nós. Diz a palavra de Deus que ele correu ao encontro do pai. Mas enquanto ele ia ao encontro do pai arrependido, o pai também saiu de onde estava e correu ao encontro dele. Não sei se todos vocês conhecem, mas se não conhecem, eu queria que nós aproveitássemos esse momento. Feche os teus olhos um instante. Tem uma canção da comunidade, do Davidson Silva, que fala muito bem sobre essa passagem. E eu queria cantar ela para vocês. Talvez não fique muito bom o áudio, não tenho instrumento, né? Não sei tocar. O Vini não está aqui para me ajudar, né? Tenta aí, Vini, eu vou cantando e tu tenta, de repente, acompanhar aí no violão. Não sei, nunca fizemos dessa forma, né? Primeira vez. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos
Escuta a letra dessa canção, como ela diz tão claramente dessa experiência, dessa dinâmica, de quando nós corremos ao encontro de Deus, Ele também vem ao nosso encontro muito mais rápido do que nós possamos imaginar. Diz assim a canção: ah, que falta que me faz a casa de meu pai. Para lá quero voltar e ali recomeçar, prostrar-me aos teus pés e ali me humilhar, reconhecer minha miséria. Eu vou clamar sobre mim sua misericórdia, mesmo sem ser merecedor, como um servo vou voltar. Ah, de longe ao avistar meu pai a me esperar, saudades eu senti daquele olhar. Correndo veio a mim e sem me acusar, com lágrimas me abraçou e pôs-se a me beijar. Pai, eu sei que já não mereço teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer. Estou, perdoa-me, pois viver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Olha a atitude do Pai. Pôs sandálias em meus pés, inteiro me lavou e novas vestes em me colocou. Pôs em mim um anel, me dignificou e a minha sua herança de novo confiou. Pai, eu sei que já não mereço teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer. Estou, perdoa-me, pois viver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Traga à tua memória esta verdade com os teus olhos fechados. Eu quero fazer contigo este momento de oração agora. Traga à tua memória quantas vezes você foi ao encontro do Senhor, às vezes pensando que o Senhor ia te condenar, e o Senhor, Ele te abraçou, irmão. O Senhor, Ele cuidou de ti. O Senhor, Ele veio ao teu encontro, Ele correu ao teu encontro. Quantas vezes você ouviu, e hoje eu vou dizer uma vez mais para você: Deus não se importa com o teu pecado. Papa Francisco vai nos dizer: Deus não nos cansa de nos perdoar, somos nós que cansamos de pedir perdão. O Senhor sabe das tuas quedas, Ele deu a vida por ti e por todos os teus pecados, pelos que você já confessou, por aqueles que você ainda vai confessar, vai ainda cometer. O Senhor, Ele é ad eterno, Ele conhece tudo. O Senhor, Ele conhece todo o tempo da tua vida e sabe dos pecados que você ainda vai cometer. Mas o Senhor te ama a si mesmo, Ele sabe que tu és capaz, você é capaz de voltar para o teu Deus. O Senhor deu uma promessa para vocês no retiro. O Senhor disse a vocês: vão, movimento Água Viva, espalhem este movimento em toda a ilha, espalhem este movimento em toda Santa Catarina, espalhem este movimento no mundo. A profecia do Senhor para vocês é que o movimento Água Viva ia ser um movimento em toda a ilha de Florianópolis, com muitos grupos de oração, de jovens, de casais, de crianças, com muitas coisas, com eventos grandiosos.
Ousem, Movimento Água Viva, sejam loucos por Jesus, ouçam a voz dele e digam sim. Reinflame o teu coração quanto à promessa do Pai, reinflame o teu coração quanto que Deus. Você acha que Deus é incapaz? Se Deus te chamou, Ele é capaz. Coloca a mão no teu coração, fique com os teus olhos fechados e diga: Senhor, me fortalece, Senhor, me dá ganas, me dá força, Senhor, para corresponder ao teu amor. Me dá força, Senhor, para reconhecer que eu preciso ir ao teu encontro. Como diz a canção e como diz a palavra de Deus, o Senhor te dignificou, Ele colocou novamente a aliança, Ele fez uma nova aliança contigo, em favor do mundo. Deus, Ele quer salvar o povo inteiro, Ele quer salvar você e colocar o movimento Água Viva neste movimento em vista dos outros, para que o movimento alcance toda a ilha de Florianópolis, toda a Santa Catarina. Pense em grande, porque o Deus de vocês é grande, o Deus de vocês é imenso. Por isso vai com a mão no teu coração, dizendo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero renovar hoje o meu chamado como servo, eu quero dar a minha vida, Senhor, por este movimento. Eu quero, Senhor, evangelizar aquele meu amigo da faculdade, aquele meu vizinho. Eu não vou descansar durante esta quaresma, enquanto o meu vizinho não... Eu vou fazer minha abstinência, que eu vou voltar ela toda para a intercessão deste meu vizinho, deste meu amigo. Eu vou jejuar em favor da conversão da minha mãe, do meu pai. Eu vou levar o movimento para dentro da minha casa. Leve o movimento Água Viva, convide casais, você que é jovem e os seus pais não participam do movimento, convide os casais do movimento para um dia jantar na sua casa, para conviver na tua casa. Você que é do movimento e os seus filhos talvez entraram aí na aborrecência, né? Todo criança, todo jovem passa pela aborrecência, né? Um momento que todo jovem fica burro. Então, fica revoltado e não quer saber de igreja. Leve os jovens do Água Viva para dentro da tua casa. Façam este movimento Água Viva em unidade uns com os outros. Uns vão ajudando outros através do testemunho. Vale a pena, meus amados. Eu me comprometo com vocês como um dia me comprometi desde que pisei aqui. Os irmãos vão lembrar disso. Eu cheguei aqui em Florianópolis em novembro de 2016. Era aniversário do Samuca e do Pedrinho. E eles me convidaram para eles não, né? A Fran me convidou para ir acompanhar ela no aniversário do Pedro e do Samuca. E quando eu cheguei ali, vi vocês ali convivendo, uma convivência sadia, né? Tava lá os meninos do movimento agora, o João, não conhecia, né? O João da Cali, o João da Bárbara, eu não lembro de todo mundo, mas estava ali os jovens, e aquilo foi me inflamando, e eu dizia para eles: galera, vamos fazer um luau. Quando? Hoje vai ter lua nova, super lua, vamos fazer um luau hoje, vamos para o Shalom, depois do Shalom, 10 horas da noite a gente vai para o luau, vamos fazer. Por que eu estou partilhando isso? Não existe momento, meus amados, não existe momento para se evangelizar. O momento certo para evangelizar é quando não, qualquer lugar. Eu estava ali no aniversário e foi ali que nós nos conhecemos, e ali começou essa amizade com o movimento Água Viva, e ali eu conheci vocês, e depois nós fomos nos aprofundando nessa amizade. E por quê? Porque eu fui lá e comecei a falar, comecei a explicar as coisas da igreja, comecei a explicar as coisas do Shalom, e todo mundo começou a sentar ali em volta para poder querer saber melhor, entende? E isso vai atraindo outros, vamos juntando gente, vale a pena, meus amados. Eu quero finalizar com o Salmo 10. Salmo 10. Versículo 7, diz assim, ó: sim, bem pequenininho, Yahvé é justo, Ele ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face.
Sim, Yahvé é justo. A justiça de Deus para o homem de hoje, a justiça de Deus para o homem de hoje caminha junto com a misericórdia de Deus. Só que como o homem de hoje vai acolher a misericórdia e a justiça de Deus? Se vocês, Movimento Água Viva, os corações retos, contemplarão a sua face. Se vocês que contemplaram a face do Senhor não apresentar para o mundo a face do Cristo. Uma vez mais, eu convoco vocês. Saiam dessa reunião hoje com o desejo de que os homens vejam a face de Cristo no Movimento Água Viva, em cada um de vocês. Eu vejo a face de Cristo em cada um de vocês. Eu acredito no potencial de vocês. Quem está falando aqui não é uma pessoa imatura, é uma pessoa que tem uma vasta experiência com a evangelização. E eu sei do que vocês são capazes. Porém, eu não posso fazer por vocês. Porque se eu fosse fazer por vocês, aí eu ia ser carisma Shalom. Entende? Eu não ia conseguir levar o movimento Água Viva. Vocês precisam do jeito de vocês levar o movimento de vocês. Porque é um carisma muito próprio, muito claro e muito próprio. Vocês que descobriram, como dizia a canção, que só o teu amor me satisfaz. Levem ao homem de hoje este amor e essa satisfação de pertencer a Deus. Que Deus abençoe vocês. Vou chamar a Ioiô aqui para a gente poder terminar, né, este momento com vocês. Tá aqui o tempo todo aqui do lado, tá vendo? Fiel. Que Deus abençoe vocês, que façam de vocês santos. Irmãos, esse hoje é o tempo favorável para sermos santos. Não perca tempo. Seja santo e transborde a santidade na vida dos outros. Deus abençoe vocês. Shalom.